Olá, bom dia. Agora pelo horário de Brasília são 10 horas e 9 minutos. Está começando o primeiro programa da TV Sindireta, que é o Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal. Eu recebo aqui tanto o presidente do Sindireta como o vice-presidente e também o consultor da Câmara Legislativa. Muito bom dia, presidente. Bom dia, internauta. Bom dia, servidores públicos. Bom dia a todos nós, todos os que estão assistindo o nosso programa inaugural TV Sindireta. Bom dia também, vice-presidente Márcio. Bom dia. Bom dia a todos, bom dia, presidente Clay, bom dia. Bom dia, William, bom dia aos internautas e um bom dia a todos que estão assistindo aí a TV Sindireta. E também recebemos um consultor legislativo da Câmara Legislativa. Bom dia. Bom dia a todos os que estão nos assistindo. Sejam todos bem-vindos a este programa e desejamos que seja o primeiro de um conjunto de sucesso, e já que esse nosso sindicato antigo, o Sindireta, é um sindicato muito atuante no Distrito Federal. Lembrando que a participação neste programa é aberta, você pode enviar sua pergunta pelo linha direta, que será respondida aqui ao vivo, tanto pelo presidente quanto também pelo consultor da Câmara Legislativa. A primeira pergunta que eu faço é ao presidente Ibrahim Youssef: o que representa esta ferramenta de comunicação para o sindicato, para o Sindireta? Primeiro que era um pedido antigo, dos servidores públicos, e uma das reclamações exatamente é a informação. Eu acho que a gente dá oportunidade a todos, de democratizar as nossas informações. O sindicato é um sindicato que todos os dias nós temos novas informações, Então isso aí, essa ferramenta hoje eu acho que é de grande importância a toda a classe trabalhadora do Distrito Federal, Nós também temos como alcançar os servidores que estão fora de Brasília, porque é via internet, Então para a gente é com grande alegria a gente está inaugurando esse dia, mais essa ferramenta para os trabalhadores e os servidores. E aqui é bom porque não vai ter corte, Que muitas vezes a grande mídia não dá oportunidade para a gente estar discutindo realmente os fatos como elas são. E aqui a gente vai ter mais essa ferramenta em defesa e está
compartilhando com os funcionários, né, trazendo as autoridades também para ter um debate com a gente. Então isso é muito rico, né, que no momento agora nós vivemos no mundo de informação, né, a informação é emergencial, não é isso, Márcio Paraíba? Positivo, presidente. A gente, com esse programa, com esse canal de informação, nós vamos antecipar anos, porque o tempo é muito importante na era que estamos vivendo. A Woodstock, em 64 e 66, chegou no Brasil as informações em 70, portanto, quase 4 anos, 6 anos, para que a gente tivesse, de fato, conhecimento das coisas, ter informação. E hoje, em segundos, nós podemos informar tanto nossos filiados, quanto os servidores do GDF, quanto a sociedade, do que é realmente, de fato, o serviço público, do que é um sindicato, do que é o Sindireta, o sindicato pioneiro do Distrito Federal, fundado desde da nova CAP, e que hoje subsiste todas essas dificuldades e trazendo informações que, de fato, do interesse dos servidores, do interesse do Estado, do interesse da sociedade. Lembrando que o tema do programa de hoje é a DIN, proposta pelo MP contra os reajustes concedidos pelo governo anterior. Então, pergunto para o vice-presidente, por que a escolha desse tema para o primeiro programa, vice-presidente? Olha, primeiro vou até quebrar o protocolo, eu queria aproveitar a abertura do nosso canal de informação, a abertura aqui do Sindireta, do TV Sindireta, e fazer uma homenagem, essa inauguração às mães, que domingo é Dia das Mães, como o meu presidente estava colocando aqui, fazer essa homenagem ao Dia das Mães com a inauguração da TV Sindireta. E esse tema, eu vou até deixar para que o meu presidente coloque com mais ênfase a questão da questão da DIN, mas é uma questão que é muito séria, porque ela pode trazer um prejuízo imenso ao Distrito Federal. A gente tem mais para falar a respeito disso, mas vou preferir que o Ibrahim comece nesse assunto. Tá certo, presidente, fica à vontade. Hoje nós temos aqui um convidado especial, porque sempre esteve do lado dos servidores públicos, uma pessoa que sempre nos recepcionava e recepcionava bem na Casa Legislativa. Dr. Wilman, estivemos com ele, tivemos a oportunidade de fazer uma assembleia técnica, onde os servidores tiveram muitos elogios, porque ele traz realmente a realidade sobre essa questão que está afligindo muito os servidores públicos com relação a essa ação direta de inconstitucionalidade. Então, eu quero aqui já agradecer em nome dos servidores públicos a presença do consultor legislativo Dr. Wilman, nós temos a honra de receber ele aqui nos nossos estúdios, nessa inauguração da nossa TV, né, e é oportuno porque vamos estar discutindo sobre a ação direta de inconstitucionalidade. E aí eu volto a pergunta para ele, por que dessa DIN, Vilma? Por que depois de toda aquela lutas nossas, né, de garantir o aumento salarial dos servidores, agora o Ministério Público vem questionando todos esses reajustes e essas leis que foram dadas, que na época o governo agregava? A DIN foi proposta dentro de um contexto político bastante complicado no Distrito Federal, né? Criou-se aí uma cortina de fumaça sobre crise financeira, crise orçamentária, crise de todo o tipo, para tentar atingir um objetivo maior, que é atingir o servidor reduzindo os seus salários, não garantindo os aumentos e assim por diante, né? Porque, de fato, Ibrahim e Márcio, é muito estranho que todos os reajustes foram concedidos em 2013. Né? E só em 2015 é que veio o questionamento quando o novo governo assumiu, um governo que vinha, né, se contrapondo, fazendo oposição ao governo passado. E a realidade é que a proposta da DIN vem nesse contexto. Então, por isso que é um tanto quanto assustador e, como você mesmo disse, é problemático para o Distrito Federal, porque causa reflexos não só para a vida pessoal de cada servidor, mas para toda a cidade, porque o servidor recebendo menos, vai gastar menos, vai movimentar menos a economia e tem reflexos em todo o panorama, em todo o contexto macroeconômico do Distrito Federal, né? Aí agora entrando, assim, explicando um pouco mais aí para os nossos telespectadores a respeito da DIN, para que se possa entender, né? O Ministério Público fez 3 argumentos contra o reajuste dos servidores. Argumentos que nós chamamos no mundo do direito de argumentos formais, né, que, segundo o Ministério Público,
os poderes executivo e legislativo do Distrito Federal teriam descumprido a Lei de Responsabilidade Fiscal e também a Constituição Federal e a Lei Orgânica do Distrito Federal. São 3 argumentos. Primeiro, dizem que não foi observado a Lei de Diretriz Orçamentária. O segundo, que não foi observado a dotação orçamentária prévia. E o terceiro é que violou-se o princípio da eficiência. Nenhum desses argumentos procede. Todos os reajustes concedidos em 2013 foram feitos exatamente como manda a lei, né? Foram observados os parâmetros. Na Lei de Diretriz Orçamentária está lá a autorização, não procede isso já foi mais do que demonstrado em inúmeros documentos que foram apresentados a todos os sindicatos, e mais do que isso, todos os documentos estão lá na Câmara Legislativa junto com cada projeto. Todos os documentos estão disponíveis na internet, no site da Câmara Legislativa. Basta alguém lá e conferir, né? Em relação à dotação orçamentária para 2015, a mesma coisa. Tem lá recursos maiores, com mais volumes do que havia em 2014. Em 2014, os recursos, as dotações orçamentárias, foram suficientes para pagar todas as remunerações, todos os salários dos servidores, como também serão os de 2015. Então, isso também não procede. E, por fim, o último argumento, que é talvez o mais absurdo, é dizer que conceder reajuste para os servidores fere o princípio da eficiência. Ora, um servidor mal remunerado, é claro que não vai estar motivado, né? E se tirar a remuneração, pior ainda mais, não é isso, Ibrahim? Com certeza, viu, Vilma? E foi tão oportuno essa ação do Ministério Público, que no momento que o GDF questiona, né, uma crise infundada, porque nós servidores públicos só vimos o governo se posicionar dizendo de crise. Aí, quer dizer, nesse momento, o Ministério Público vem questionando as leis que já foi provado, né, que realmente obedeceram todos os ritos da Câmara Legislativa. Né, tivemos nas comissões, participamos do debate, tivemos no Poder Executivo, fomos recepcionados no Poder Legislativo, enfim. E neste momento agora, a gente até diz que foi uma infelicidade do Ministério Público, né, de estar questionando exatamente sobre os reajustes salariais, haja visto que foi uma coisa muito democrática, né, participativa. Né, foram anos de luta, várias conversas com o governo, que é aí que a gente conseguiu realmente esses aumentos. Concordo, presidente, com a sua colocação. O Vilma é um técnico, um cara que estuda profundamente essa questão, sabe o que está falando, sabe como organizar um orçamento de Estado, conhece a legislação, o direito administrativo profundamente, conhece de estrutura de carreira. A minha preocupação maior, e como o Vilma colocou, é que a questão é política. Quando o judiciário se curva ao executivo para atender requisitos políticos, a gente pode estar perdendo muito, a gente pode estar perdendo a autonomia, né? O executivo pode estar perdendo a autonomia e o cidadão pode estar perdendo o direito, pode estar perdendo a visão do que é direito. E nós não podemos permitir que isso aconteça. Eu não acredito mesmo, Vilma, que o judiciário vai ter coragem de votar uma lei, porque você está pedindo a inconstitucionalidade, no caso da Lei 5190, de 2 artigos, que é o artigo 51 e o artigo 21 e o artigo 22. O artigo 21 fala dos aumentos, fala das parcelas do aumento, que é concedido em 3 vezes, e o artigo 22 fala da GHPP, que é a gratificação de titularidade. E nos anexos da lei, vem dizendo a forma que ele vai ser pago, quando vai ser pago, da onde vai sair o recurso e quando vai ser pago. Então, se a lei, na sua estrutura lógica, não traz nenhum vício, né? Se ela guardou todos os princípios legais da política, da competência, da discricionalidade do executivo, dele constituir a sua legislação, mandar para a Câmara Legislativa e ela votar, ele concluiu a parte legal da lei. Agora, o desembargador votar ou julgar uma lei que é legal, inconstitucional para atender preceitos políticos, é um perigo muito grande para a segurança jurídica do Distrito Federal. E muitas empresas estão indo embora do DF, está fechando as portas, por causa disso, por causa da segurança jurídica. O cara está reavendo contratos, está parcelando pagamentos de contratos, e as empresas estão saindo. Isso ferir
a segurança jurídica do Estado democrático de direito, como é o Brasil, um Estado que as pessoas acreditam, isso pode trazer prejuízos muito maiores do que a gente pensa. Lembrando que você pode enviar sua pergunta, já chegaram algumas perguntas aqui pelo Linha Direta, vou começar a fazê-las então. A primeira pergunta é do Carlos Silva, ele quer saber como está o andamento da ADIM. A ADIM ainda está com o relator, o relator é o desembargador Humberto Ulloa, já passou a tramitação preliminar, aí explicando, né, como é que isso funciona, apresentada a ação direta de inconstitucionalidade, apresentada no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, seleciona-se por sorteio uma legislativa, prestou as informações, defendendo com veemência a constitucionalidade das leis. O governador também defendeu a constitucionalidade das leis, meio balançando para cá, para lá, mas disse que pedia a constitucionalidade das leis. O passo seguinte foi devolver os autos, o processo ao Ministério Público para emitir o parecer. O Ministério Público já o fez, mantendo a sua posição pela inconstitucionalidade, e agora o processo está com o relator, desembargador Humberto Ulloa, a fim de que ele emita o seu voto sobre isso. Não há uma previsão, porque depende lá dos trabalhos, dos dados que ele tem de coletar, né? Mas é possível que daqui até o final deste semestre possa-se ter um julgamento, já que está bem avançado o trâmite da ADIM. A próxima pergunta é da Érica Mendes, ela acaba de perguntar quantas categorias essa medida pode atingir. Olha, o projeto ele atinge 33 categorias, né? E então, o que a gente chama atenção para os servidores, realmente esse risco, né, e essa maneira equivocada do Ministério Público em questionar essas leis, nós estamos correndo um risco, inclusive dessa última parcela, as outras foram só para equacionar os salários. Então essa última realmente que vai vir os aumentos salariais, né, porque nós tivemos nosso contra-cheque, eram gratificações, nós fizemos o enxugamento dessas gratificações, colocando só dentro do vencimentão. Então são 33 categorias, e essa foi o parâmetro que o governo do Distrito Federal na época negociou com os sindicatos, né, porque era nosso pedido, a nossa pauta de reivindicação era exatamente a aglomeração dessas gratificações, né, que aí é nessa última que realmente vai fazer a diferença, não é isso, Márcio Paiva? Exatamente. O aumento, de fato, ele vai chegar em setembro de 2015. Mas o que preocupa mais, Ibrahim, é a sistematização das informações via mídia para o cidadão. O cidadão não tem informação real de quais são os verdadeiros números que o Estado tem em relação ao orçamento. Não é colocado para o cidadão quanto que está se arrecadando de ICMS, ISS, IPTU, IPVA, para o cidadão saber que de fato o Estado arrecada e para onde está indo de fato esse dinheiro. Brasília, diferente de todos os estados do Brasil, é um dos que tem mais recursos para poder investir, para poder gastar, etc. E, no entanto, até estamos indo para o final do 5º mês de governo, até agora nós não vimos nada. E essa sistemática dessas informações tem chamado a atenção do Ministério Público. Às vezes nem culpa, até porque o Ministério Público é um órgão fiscalizador da legislação. Equivocadamente, nesse caso, ele se convenceu com um discurso que eu vou até chamar de mentiroso, dizer que o Brasil não tem dinheiro, dizer que todo orçamento é gasto para pagar folha. Se fosse assim, o governo já teria sido interditado, porque ele estava ultrapassando todos os requisitos legais para poder administrar o Estado. Ele não pode passar de 46,90% para poder pagar a folha de pagamento. Se ele está gastando 100% dos recursos do Estado para pagar a folha, tinha que ser interditado, porque é o que a gente está ouvindo na mídia. Se isso está convencendo o Ministério Público a entrar com ações, inclusive ações contra o próprio governador Agnello, em cima disso a gente acha que é uma barbárie do Ministério Público através dessas informações que está acontecendo por aí. Mas a gente tem certeza que a gente confia, nós temos certeza que o Judiciário do Distrito Federal vai ser bem coerente no julgamento, até porque eles não podem julgar o orçamento do Estado. A lei legal, ele não pode julgar. Ele tem que encontrar um outro caminho, uma outra discussão para falar disso, não julgar a inconstitucionalidade de uma lei que ela é legal. Próxima dúvida é do Danilo Silveira. Obrigado, Danilo, pela sua participação. Você também pode enviar sua dúvida pelo Linha Direta, que vai ser respondida aqui ao vivo. O Danilo pergunta: existia previsão orçamentária em 2015 para cumprir as obrigações salariais? Danilo,
nós temos que explicar as questões como elas são. Primeiramente, as leis foram aprovadas em 2013. Então, no orçamento de 2013, havia a previsão, todos os reajustes foram pagos rigorosamente. As contas de 2013 foram apreciadas pelo Tribunal de Contas, foram aprovadas e foram aprovadas pela Câmara Legislativa. Em 2014, houve a previsão orçamentária, todos os salários com os aumentos foram pagos e em 2015, no orçamento de 2015, também existem lá recursos, existem 16,9 bilhões de reais para pagar pessoal. Pelos dados que o governo tem divulgado, vai se precisar em torno de 16 bilhões de reais. Então ainda vai sobrar um pouco de recursos orçamentários. Existe sim a previsão orçamentária para quitar todos os reajustes. A próxima dúvida eu quero fazer ao presidente é o do Hermínio Lopes. Ele quer saber quais são as ações do Sindireta para resolver essa questão. Bem, nós definimos as nossas ações em 3 frentes, no âmbito da justiça, do legislativo e político e sindical. Na justiça, nós fizemos uma peregrinação de gabinete em gabinete, conversamos com o presidente do Tribunal de Justiça, foi uma união de todos os sindicatos, né, e foi muito positivo. No legislativo, que é o lado político, tivemos com todos os deputados também, reunimos as bancadas dos trabalhadores e todas as bancadas ali que compõem a Câmara Legislativa. Foi uma audiência com os deputados, então nós fizemos também essa visita ao Poder Legislativo, que culminou exatamente numa defesa contundente do Poder Legislativo em favor dos servidores públicos. E aí então nós fizemos o lado sindical, que seria a ação sindical. A ação sindical Sindireta reuniu os sindicatos de Brasília, os 17 sindicatos, que hoje estão em movimento unificado, né, exatamente para que no dia da ação nós vamos fazer uma paralisação geral de 24 horas. E se for deferido essa ação ao Ministério Público, entraremos com greve geral em Brasília, do Distrito Federal, exatamente até que se resolva a situação. O que nós vamos aceitar é perder essas conquistas, essas lutas que o Ministério Público está querendo tirar da gente, né? Então a gente está agindo nas 3 áreas, estamos continuando a fazer as reuniões periódicas nas bases. É importante que os sindicatos também que compõem fazerem as suas assembleias, porque cada sindicato terá que fazer a sua convocação da sua categoria, e a gente realmente, no dia do julgamento, né, de ter a paralisação de 24 horas lá em frente, na Praça do Buriti. Recebo aqui o presidente do Sindireta, Ibrahim Youssef, recebo também o vice-presidente Márcio Paiva, do sindicato, recebo também o consultor legislativo da Câmara Legislativa do Distrito Federal, José Willeman. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta para continuar tirando as dúvidas dos internautas e bater esse papo aqui com o presidente, o vice e também o consultor da Câmara Legislativa. Já a gente volta.
Estamos de volta com o programa da TV Sim Direta, recebendo várias perguntas que vão ser respondidas aqui durante o programa. Mais uma pergunta de uma pessoa que não quis se identificar. Ela pergunta por que o Ministério Público entrou com a ADIM. Como o Vileman bem respondeu, o Ministério Público questionou a lei dos reajustes, alegando que não tinha previsão orçamentária, como foi bem explicada pelo consultor da Câmara Legislativa. Agora, o consultor da Câmara Legislativa vai mostrar alguns gráficos para a gente, explicando melhor essa situação, não é isso, Vileman? Fica à vontade. Exatamente, vamos lá. Então, aqui na tela, nós temos uma noção do que é o orçamento do Distrito Federal para 2015. Então, nós temos aqui todos os valores destinados a pagar pessoal. O orçamento do Distrito Federal, para que o nosso telespectador entenda, é composto de dois orçamentos diferentes. Um deles está aqui com a sigla LOA, parece um palavrão, né? Mas é a Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal, que consta ali dos recursos arrecadados, dos impostos arrecadados pelo Distrito Federal e que são destinados a pagar as suas despesas, entre elas a pessoal. E o outro orçamento é o Fundo Constitucional, também nessa sigla, Fundo Constitucional do Distrito Federal, que está no orçamento da União. Somando os dois orçamentos para pagar pessoal, nós temos destinados, são de recursos de 22.889 milhões de reais, né? No Executivo, isso aqui é o total do Distrito Federal, incluindo Poder Executivo, Câmara Legislativa e Tribunal de Contas. Só no Poder Executivo, a previsão de gasto na LOA, Lei Orçamentária, é de 16,3 bilhões de reais. E no Fundo Constitucional, para pagar os órgãos de segurança pública, Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, nós temos quase 6 bilhões de reais, 5 bilhões 993 milhões. Somando tudo, temos 22 bilhões 298 milhões, 22 bilhões 298 milhões de reais. Esses recursos são mais do que suficientes para custear a folha, que no ano passado, considerando o ano integralmente, ficou em 20,9 bilhões de reais. Tá certo? Então, esses números estão lá no orçamento, basta conferir, está no Diário Oficial, está tudo publicado na internet. Basta procurarmos os números na internet e vamos ver que, de fato, o que foi feito dentro da lei, foi feito com responsabilidade e, portanto, não tem como aceitar como procedente informações que não batem com os dados que são oficiais. O que está no Diário Oficial é oficial. Tá certo, nós estamos recebendo muitas perguntas, vou convidar os nossos convidados para sentarem aqui novamente para continuar respondendo esses questionamentos. Estamos recebendo muitas perguntas, as que não forem respondidas aqui, nós iremos responder no próximo programa e também as que não forem respondidas, as que sobrarem ainda, serão respondidas pela assessoria de imprensa do sindicato. Vamos continuar respondendo então os nossos internautas. A Silvia Faria de Lima, ela quer saber o que a OAB está fazendo no caso da ADIM. Bem, nós estivemos com a ordem dos advogados, inclusive eles vão utilizar do Instituto Amit Escuri para defender os servidores públicos. Então eles entendem
que realmente é inoportuna essa ação do MP e que estarão lá usando a tribuna pelo Instituto Amit Escuri para defender a categoria. Inclusive, foi uma boa reunião com o presidente, se colocou totalmente à disposição dos sindicatos, da frente dos sindicatos, que é a união de todos os sindicatos de Brasília, e a gente espera realmente a participação maciça, né, Márcio? É isso mesmo. Eu acho que um dos pontos mais fortes desse processo é o processo político, né? Como o Wilma colocou aqui no quadro agora, os números do GDF, o que consta da lei, né? Isso preocupa muito mais, né? Porque a coisa está legal, a coisa está reta, está dentro da responsabilidade, a coisa está certinha. Então isso preocupa muito mais, porque o processo político ele é muito forte. E a sistemática que está sendo usada pelo Estado para combater os servidores, para combater o governo passado, dessa questão ideológica, política, isso tem trazido um prejuízo muito grande para o Estado. Eu queria aproveitar o momento, pedir até permissão aqui aos nossos colegas, aqui, o meu presidente, o Ibrahim, o Wilmo, o pessoal da TV aqui, para pedir para o governador, para ele sair do discurso que está indo para baixo, desmotivando a sociedade, desmotivando o Estado, e trazer um discurso com objetividade, com segurança, com otimismo, para poder melhorar o Estado. Nós estamos com dificuldades grandes dentro do comércio, estamos desempregando o pessoal da iniciativa privada. E esse discurso que está sendo trazido pelo governo tem desmotivado bastante. E quando eu falo que é muito mais preocupante a questão, é porque ela é política. E se os desembargadores julgar pela questão política, vai trazer um prejuízo muito grande. E a gente não espera isso do judiciário. O judiciário está aqui para votar, para julgar o que é legal. Se for para julgar o que é legal, ele vai negar a ADIM ao Ministério Público. E vou pedir ao Ministério Público que tenha mais atenção nas questões que houve, que se fundamente melhor do que é legal para poder estar combatendo. Tem todo o nosso apoio, nós acreditamos que o Ministério Público realmente é o quarto poder, é o fiscal da lei, mas que tenha mais cuidado em relação às questões que diz respeito, no mais, o próprio Estado. Tá certo. É interessante, Márcio, que você agora chegou aqui, é que ontem a grande mídia noticia que aqueles dados, né, que o governador encaminhou para a Câmara Legislativa, faltou com a verdade. Olha, então a Câmara Legislativa, porque foi todo um processo. Primeiro que toda a negociação, quando o sindicato vai até o governo, nós conversamos, existe técnico que faz todos os impactos, né? Agora amputar ao governo anterior, de que ele não condiz a verdade aquele dos orçamentos, então muita gente é rara. Ele não pode também amputar somente para o governador, porque passou pela Câmara Legislativa, fizemos as audiências públicas, nunca dentro do Distrito Federal houve esse tipo de questionamento. Né? Por quê? Porque entende-se que quando os técnicos lá fazem, que eles têm toda uma programação, existe um banco de dados dentro do Distrito Federal, que ali existe pessoas que cuidam somente disso dentro da folha de pagamento, e o governador simplesmente ele assina o documento encaminhando. Né? Mas, enfim, é uma política contra o servidor público, que agora toda hora chega uma informação. Primeiro, comentaram que não houve previsão orçamentária. Tá. Aí nós provamos que realmente houve, trouxemos a lei de responsabilidade, a lei da LOA, né, a lei do orçamento, trouxemos a lei das diretrizes orçamentárias, quer dizer, agora trazem outro questionamento. Né? Enfim, a gente tem que saber o que o Ministério Público está querendo. E a gente já sabe muito bem o que eles querem, é acabar com o servidor público. É interessante nisso, Márcio, nessa última ação, que é pessoal contra o governador, o ex-governador Agnello, mas que vai atingir o servidor, é dizer que não tinha previsão, não tinha dotação orçamentária para pagar o servidor e que os aumentos dados ficavam só na teoria e não na prática. Ora, todos os servidores receberam e continuam recebendo os reajustes salariais. Então, como é que os servidores só receberam na teoria? Quer dizer, o discurso dessas ações não corresponde com a prática do dia a dia. Então, alguma coisa está errada nesse processo e nós temos que entendê-lo, como bem disse aqui o Márcio, como um jogo político. Né? E aí tem que fazer essa disputa de fato política.
O Geraldo Gomes está acompanhando nosso programa e ele diz assim: estou adorando o programa, parabéns ao Sindireta pela iniciativa nessa ferramenta de comunicação. E a Priscila Rodrigues, ela pergunta: quando foi encaminhada à Câmara, a exposição de motivos dos projetos de leis dizia que existia a previsão no orçamento e no plano plurianual, mas a lei orçamentária de 2015 não acabou fazendo isso. Ou seja, havia dinheiro apenas no papel. Não é assim que as coisas se procedem. Vamos lá. Quando se fez o orçamento de 2015, havia a previsão de o Distrito Federal arrecadar em 2015 um valor de 38 bilhões de reais no total. Desse total, 22 bilhões destinados a pagar pessoal. Então isso é uma previsão, porque o orçamento de um ano é feito no ano anterior. Então isso, se for no discurso dela, é só papel, mas espera aí. Nós pagamos os impostos no ano seguinte. Então, à medida que o tempo vai passando, nós vamos pagando nossos impostos. Nós pagamos já, começamos a pagar o IPVA, né? Alguns pagaram à vista, outros não. Os empresários pagam o ICMS, o ISS, no mês de junho começa a vencer o IPTU. Então, havia a previsão, e essas previsões são previsões realistas. Elas se realizam de acordo com a previsão, tranquilo, tá? Tá certo, estamos chegando ao fim do nosso programa. Eu gostaria que o José Williman fizesse suas considerações finais sobre a participação nesse programa. Eu agradeço o convite feito pelo Sindireta. É sempre um prazer estar aqui falando com os servidores, com as pessoas de um modo geral, explicando um pouco do Distrito Federal, né? E agradecer de coração, Ibrahim, essa oportunidade, você que tem me dado tantas oportunidades. Nós estamos juntos nessa luta, não é de hoje. Eu sou servidor do Distrito Federal, desde 1986, portanto há muito tempo, né? E a gente está junto na defesa do Distrito Federal, que é importante para toda a sociedade. Agora o presidente Ibrahim Youssef, fica à vontade. O vice-presidente, então, fica à vontade para suas considerações finais. Eu sou mais velho que você, William, aqui no GDF. Eu entrei em 84, quer dizer, 2 anos mais velho que você. E nunca vi o que está acontecendo agora acontecer aqui no Distrito Federal. Eu acho que a oportunidade dessa TV Sindireta, ela tem que trazer alguma coisa filosófica. Ela tem que trazer uma visão filosófica em quem está assistindo e principalmente no Estado, no gerente do Estado, nas pessoas políticas que gerenciam o Estado. Porque é um canal de informação aonde nós vamos colocar para o cidadão, aquele que não é servidor público e que tem recebido mensagens negativas em relação aos servidores públicos, que a gente quer dizer para esse cidadão comum que usa o serviço público, que os servidores têm no seu íntimo, quando ele faz a opção para ser servidor público, ele leva para o seu íntimo o espírito de solidariedade. Ele quer prestar um serviço ao cidadão. E muitas vezes ele não consegue alcançar a condição de prestar esse serviço. E não é culpa dele. Prestem bem atenção como votar, em quem votar. Prestem atenção no comportamento do político que você escolheu para lhe representar. O servidor, ele é seu servidor, ele é Estado, ele não fala e nem representa, ele é Estado, ele não responde, ele é Estado, ele trabalha para você, cidadão. Esse canal vai nos dar a oportunidade de explicar mais o que é um servidor público, o que ele representa para o Estado, o que ele representa para o cidadão. Ibrahim, essa sua atitude de bancar, de correr atrás, de fazer com que os nossos filiados, nossos representados tenha informações assim em tempo real, essa atitude sua de realmente colocar o sindicato a serviço dos nossos representados, merece realmente um aplauso para você, a sua coragem. A gente sabe que nós não temos os orçamentos necessários para tocar tudo isso, mas a gente sabe da sua tranquilidade, da sua luta para fazer com que isso aconteça. Parabéns. Aqui eu acho que hoje o parabenizado é você, que representa o nosso sindicato, e ao nosso servidor que está assistindo o nosso programa. E, William, muito obrigado também por você ter vindo, trazer mais essas informações para a gente. E aguardamos estar novamente de frente com você, servidor. Muito obrigado pela oportunidade. Eu agradeço realmente que a gente preza muito ter aceitado esse convite hoje aqui, que é de grande importância para o servidor público. Eu acho que a todos os servidores também que estiveram participando, né, diretamente desse canal de comunicação. Quero também aqui registrar a presença de vários diretores do Sindireta que se encontram aqui, o Negreiros, o Donizete, né, que já estão aí também
vão ter a oportunidade também de estar aqui, né? Enfim, quero também parabenizar as mamães, né, de domingo é o dia das nossas mães, né? Então um abraço bem forte a todas as mamães servidoras, né? E que domingo também, não se esqueçam, nós vamos estar na Rádio JK-FM a partir das 8 horas da manhã, né, até as 11, que é um canal agora também do servidor público, que a gente vai ter a oportunidade também de levar o Wilman lá, com certeza, viu, Wilman? Você é o nosso convidado também lá para estar esclarecendo isso. Mas enfim, agradeço também toda a equipe da Top TV, né, pelo esplêndido trabalho, né, e a gente está aqui realmente vibrando por esse nosso primeiro programa. Foi um prazer realmente estar aqui com os nossos convidados, com o presidente, o vice e também o consultor da Câmara Legislativa. A gente deseja a você um excelente fim de semana. A gente tem um encontro marcado na próxima sexta-feira, às 10 da manhã, com mais TV Sim Direta. Tchau!